A crise econômica eleva a taxa de desemprego e amplia a concorrência. Pois é, mas isso não pode desanimar quem está buscando uma recolocação profissional ou quem acabou de se formar e precisa de arrumar um emprego também, não é? Eu recebo hoje especialista em RH, Milta Rocha, que vai ajudar você a elaborar uma estratégia que te destaque entre os outros candidatos que não estão assistindo o programa. Tá vendo por que é bom você assistir o programa? Você, então, que de repente tem alguém na sua família, fala, olha, vá para o YouTube depois, assista a reprise, para você sair na frente de quem não assistiu o programa. Então, você precisa se destacar para você aí ser contratado, porque a concorrência é grande, não é isso, Milta? É grande, infelizmente, não é, Márcia? Nesse momento de crise e de mudança também no mercado. A concorrência tem sido realmente muito grande. Mas como eu falei no início, dá para sair na frente. Dá para sair na frente, que bom. Observando, né, algumas coisas que são importantes no momento da entrevista de emprego. Vamos começar do começo. O que é básico que o candidato tem que se preocupar, em primeiro lugar? Primeiro, ele tem que conseguir entrevista. Não é? Conseguir uma entrevista é o momento em que ele vai se colocar, que ele vai brilhar. Mas como é que se consegue? Bons relacionamentos e um bom currículo. Um currículo elaborado de maneira correta. E nesse currículo você tem que ter um objetivo. A função do currículo é gerar essa entrevista. Então, primeiro de tudo isso. Tá? Em segundo lugar, ficar atento ao que está acontecendo no mercado de trabalho, no mundo das profissões. Pensar fora da caixa. Não é? Às vezes um profissional ele está buscando uma recolocação na área em que ele já trabalhou. Pode ser que ali ele não encontre essa oportunidade ou que tenha mais dificuldade para encontrar. Mas existem outras áreas em que ele pode ser bem-sucedido. É verdade. Não é? Sim, a gente tem algumas dicas aqui ou algumas artes que vão fazer você pensar ainda mais e a Milta vai ajudar a gente explicando. Vamos lá para o número 1? O networking. Qual é a importância, primeiro, explicar para as pessoas que ainda não sabem o que é o networking e qual a importância dele nessa hora de recolocação ou de se conseguir um emprego, Milta? Então, você no início ali disse sobre o QI. Eu não tenho QI. O QI ele é extremamente importante e funciona muito bem. Porque o QI é quem indica, né? Mas, na verdade, uma indicação, de fato, é muito boa. Então, o networking nada mais é do que uma rede de relacionamentos. Hoje, a gente já trabalha com uma outra fase aí, mais importante do network, é o netweaving. O que é isso? É uma rede de relacionamentos em que você se une a ideias, a pessoas, pelos valores delas. Você não se une apenas para conseguir uma indicação. De qualquer modo, seja um networking, essa rede simples de relacionamento ou netweaving, são extremamente importantes, porque eu posso ser vista, os meus talentos, as minhas competências são vistas nos meus relacionamentos. Sim. Então, se eu ficar em casa, entre quatro paredes, dizendo, crise, eu não tenho condição, realmente as coisas vão piorar. Então, é importante que eu me relacione. Com certeza. Vamos lá para o número 2? Atualizar-se constantemente. Isso é fundamental, né? É fundamental, porque as coisas estão acontecendo, as mudanças, as informações são extremamente rápidas, instantâneas. E o nosso conhecimento tem que acompanhar tudo isso. É muito provável que ao entrar numa faculdade, num curso de graduação plena hoje, eu já tenho que me atualizar no final desse curso, porque as coisas já mudaram. Então é importante. E a atualização, gente, não significa fazer cursos formais, mas fazer pequenos cursos, oficinas, fazer algum aperfeiçoamento. A gente se qualifica lendo, vendo muitas coisas boas, por exemplo, no YouTube. Verdade, a internet tem muita coisa boa, Muita é só coisa saber boa. escolher, né? Claro. Exatamente. Vamos para o número 3. Buscar oportunidades em sites confiáveis, que é o que a gente acabou de falar, não é, Milta? Exatamente. Tem muita vaga, a gente brinca lá na empresa que existem vagas fantasmas. Então, tem site que divulga e o candidato não tem retorno, às vezes até participam de entrevistas,
para movimentar as mídias sociais daquela empresa, mas são vagas fantásticas. Então, precisa ser sites confiáveis, empresas de interesse, se cadastrar também nessas empresas. E como saber que esses sites são confiáveis? Tem como pesquisar mesmo através da própria internet, não é? Tem a como. história desse site, dessa empresa, o tempo que ela está no mercado, qual é o nome dela, o peso do nome dela no mercado, tudo isso é importante, né? É tão importante e os depoimentos vão nos ajudar muito também. Porque satisfeitos, muitos não dão feedback, mas insatisfeitos dão. Então, é importante. E tem esses mais famosos, e aí o networking também vai funcionar. Olha, você foi recolocado. Qual foi a empresa? Né? E você nunca ouviu falar daquele nome, não tem boas referências, precisa ter cuidado. Cuidado ao assinar contrato, tem empresas aí divulgando vagas e quando chama o profissional, querem que o profissional assine um contrato de recolocação, em que a empresa recebe para enviar currículo. Então, tem que ter um pouco de cuidado com isso. Com certeza. Vamos lá para a próxima? Cadastrar seu currículo nas empresas de interesse. Então, isso é importante, né? Porque, como você já citou, a pessoa, às vezes, ela fica em casa, ela fica esperando a coisa cair do céu e ela tem que saber o que ela quer. Porque tem gente que também está atirando para todo lado, né? Exatamente. Até num momento de desespero mesmo. A pessoa fala assim, olha, do jeito que eu tô, qualquer coisa para mim serve. Isso ajuda ou atrapalha, Nilton? Atrapalha. Alguns currículos ficam queimados. A gente tem grupos de relacionamento das áreas. Então, o candidato manda currículo para tudo, para todas as áreas, para qualquer vaga, ganhar qualquer coisa. E o pior, ainda fica ligando e insistindo. Recebeu o currículo, vamos me chamar, etc. Sim. Né? Agora, mais importante que isso, como é que eu sei quais são as empresas de interesse? Eu preciso saber o que eu quero, qual é o meu objetivo. Por isso não é legal dar tiro para todo lado. É verdade. Vamos para a próxima, então? Pesquisar o mercado. O que é pesquisar o mercado? O mundo das profissões, eu falo isso sempre, já devo ter falado aqui algumas vezes. O mundo das profissões existe para manter o nosso jeito de viver, o nosso comportamento. Então, eu preciso pesquisar, primeiro, o comportamento humano. Eu digo para as pessoas, mude o caminho, ande a pé um pouco, vamos ver o que tem pela cidade, o que está acontecendo. Né? Vocês viram aí patinetes, muitos restaurantes de mais naturais, de saladas. Por quê? Porque o nosso comportamento está mudando. Né? Escolinhas para as crianças desde que nascem, todo mundo das profissões envolvido aí nos pets. Né? Então, por quê? Porque nós estamos estabelecimentos que funcionam 24 horas por dia, o nosso comportamento muda, então as profissões acompanham isso. É preciso pesquisar e vai beber água limpa. É verdade. E você, de repente, através dessa pesquisa, de ver o que está acontecendo, tem uma ideia de algo que ninguém nunca teve, imagina. Aí é genial. Como, por exemplo, quem não inventou agora o patinete, mas a história do patinete, quem trouxe o patinete, em janeiro a gente foi para Florianópolis e a gente não tinha aqui em Belo Horizonte ainda, foi um dos primeiros lugares que eu vi, não estou falando que foi lá porque eu não sei onde foi o primeiro lugar, mas assim, estava um auge, né, das pessoas simplesmente passeando, brincando na praia ali de noite e tal. Depois assim, que eu observei, né? Não é que começou dali. Mas aí agora, meio de transporte mesmo, as pessoas vão trabalhar, tudo por causa do patinete. Quer dizer, quem foi aquele que... E assim, a gente sabe que geralmente as coisas, elas vêm de outros lugares, que às vezes saíram na frente. Em março a gente estava em Israel e eu vi lá uma loja só de patinete. Então. Quer dizer, lá também o negócio está incrementado. E às vezes você vai ter essa ideia de alguma coisa legal por causa da necessidade. Se o mundo está mudando tanto, o comportamento está mudando tanto, né? Que vão surgir coisas para suprir uma necessidade dessa mudança. Exatamente. Um exemplo é banco, né? O que os bancos fizeram? Reduziram o número de funcionários. A gente, imagina, o dia que eu comecei a depositar cheque pelo celular, eu falei, puxa vida, não precisa mais de banco. E nós já temos bancos aí apenas virtuais. Então, diminui a oferta de trabalho, a gente não pode pensar só em emprego, porque essas relações de trabalho também estão mudando, então eu preciso pensar em trabalho, seja emprego ou não, né?
e foram reduzindo, mas outras oportunidades vão surgindo no mundo virtual. É verdade, com certeza. Que é o presente e não tem mais volta. A próxima, pensar fora da caixa. Que caixa que é essa, Milta? Desse lugar. Aqui em Minas, Do gente, comodismo. tem um pouco mais, Sim. isso é um pouco mais forte. É tradicional, Muito. família mineira. A gente é muito tradicional. Muito. Eu tive um pedido de seleção, a gente fez uma vaga recentemente, um empresário que é aqui de Belo Horizonte, quer dizer, ele mora aqui em Belo Horizonte, mas ele lançou esse negócio primeiro nos Estados Unidos e agora em abril veio para cá, estava lançando para cá. 3 meses antes ele me pediu para selecionar uma pessoa. E ele falou que era um cara mais jovem que eu, e ele é bem jovem e tal. E eu falei, requisitos, qual a formação? Ele disse assim, eu não quero que esteja na faculdade. Eu falei, como assim, né? Eu falei, você não está falando nos Estados Unidos. Aqui a gente precisa, porque o nosso ensino médio é fraco, não traz tecnologia, não traz muito conhecimento que às vezes vai buscar na faculdade. Mas isso é uma mudança. Milton, você está dizendo que a formação, né, que o curso formal não é importante? É muito importante. Eu, inclusive, consegui crescer na carreira por causa disso. Eu falei, olha, eu vou estudar. Sim. Então, mestrado e outras coisas. Fundamental. Mas nem todo mundo nasceu para isso. Sim. Alguns vão trabalhar... Empreender, vão ter profissões de ofício e vão ser bem-sucedidos do mesmo jeito. Claro. Então, pensar fora da caixa, olha, eu trabalhei até hoje dessa maneira. E de que forma eu posso trabalhar agora? Nós tivemos um advogado que foi fazer assessoria de carreira com a gente e ele hoje trabalha com pet, ele é adestrador de cães. Interessante. Ele comprou uma franquia, treina pessoas, feliz da vida. Olha, um advogado, isso é pensar fora da caixa. Não precisa ser tão radical, né, Márcia? Não, mas tem que pensar fora da caixa. O que eu mais vejo, gente, eu não sei se o curso de Direito é um curso muito pesado, mas o que eu mais vejo é a gente sair do Direito e vir para a cozinha. Já recebi vários chefes aqui que eram advogados, ou que estavam assim, faltava um período para terminar o curso, chutou tudo, falou, não quero saber de nem mais um dia de aula, e veio para a cozinha, e outras tantas migrações que existem aí nas profissões. É claro que a gente está citando uma, mas em todas as profissões existe isso. Quer dizer, você está aberto, pensar fora da caixa, estar aberto a algo totalmente inusitado, a algo que você nunca tinha pensado, ou que de repente você já pensou, gosta, mas acha que não dá, não sustenta, não dá dinheiro, enfim. Tem que estar aberto a essas mudanças, esses desafios, que pode ser que vão dar super certo, né, Milton? Inclusive, Márcia, pensar fora da caixa, inclusive na nossa qualificação profissional. Por exemplo, minha filha, brilhante desde criança, fez Direito da melhor universidade, melhor faculdade, e aí resolveu trabalhar na nossa empresa. Está fazendo um curso de pós em Minnesota. Então, o que significa isso? Pensar fora da caixa, eu não preciso fazer uma pós-graduação aqui, eu posso fazer fora online. Sim. É muito mais difícil, ela falou. Sabe? Verdade. E fazer, como eu disse, formações menores. Tudo isso é pensar fora da caixa. Eu não tenho necessariamente que aos 17 anos entrar para a faculdade. É verdade, até porque é pouca maturidade, né? Pouca. A gente entra muito imaturo, 17 anos, para se escolher uma profissão que vai ser para o resto da vida. Ou seja, não tem problema errar, não tem problema arriscar. Não é claro que a gente não quer errar, mas arriscar. E outra coisa, para quem tem condição, se você tem condição, você que é mãe e pai, ou de mandar seu filho fazer um intercâmbio fora do Brasil, isso já abre a mente, não é? Já abre a sua mente, uma outra cultura, outro povo, você abre o seu olhar e já dá uma derrubada nessas paredes, essa caixinha aí, e volta com muito mais elementos, com muito mais bagagem, com mais maturidade. Isso é muito importante. É muito sobretudo para essa geração, que a gente chama de geração unicórnio, geração milênio, geração polpa de fruta. Por quê? Porque tem muita dificuldade de lidar com fracasso, sabe? Então, quando você sai da sua zona de conforto, você cresce, isso para eles é fundamental, né? Aprende outras maneiras de ver as coisas, porque conhecer outra cultura traz isso. É verdade. É muito bom. Com certeza. Bom, agora é o seguinte, enviar o currículo desatualizado com erros e fora do padrão, de jeito nenhum. Isso aí é um dos erros que as pessoas cometem, que a gente vai ver agora quais são os 5 erros, o jogo dos 5 erros aí, né? Esse é o primeiro.
Enviar um currículo desatualizado, fora do padrão, é um erro básico, terrível, né? Mas Por vamos aí, explicar, né, Márcia? O que é um Qual é currículo o desatualizado? O currículo atualizado, tem gente que fala assim, nossa, mas eu atualizei hoje. Não é a data, é o padrão, é o formato. Você não coloca pastinha mais, não coloca assim a palavra currículo. Antes era currículo vitae. Exato. Evita aí fazer isso, viu, gente? Não Evita. E currículos muito longos. E o mais, assim, muito, muito importante, colocar a palavra objetivo. O que é objetivo? Aí a pessoa diz assim, trabalhar nessa empresa, agregar valor, sabe aquele copia e colou? Ter experiência, me desenvolver. As empresas não nos contratam para nos ajudar. Elas nos contratam para resolvermos problemas dela. Pronto. Né? Então, assim, objetivo, atuar na área tal. Sim. Se eu sei qual é a vaga e eu estou encaminhando um currículo para aquela vaga, o que é que eu tenho que informar? O nome da vaga. Objetivo, vaga, tá. Pronto. Sim, né? Bem objetivo, simples, sem ficar floreando e querendo agir no emocional de quem está vendo o currículo. Exatamente. Olha, ele vai gostar porque eu quero contribuir para essa empresa e eu sei que eu vou... gente, a objetividade realmente é importante. Colocar assim, sou honesto, consigo lidar bem com pessoas. Gente, isso é obrigação de todo mundo. Isso você, na entrevista, nas dinâmicas, você vai mostrar quem você é. O currículo, não. O objetivo do currículo, então, é gerar entrevista. Tem que ser bem objetivo, né? O currículo é como se fosse um trailer de um filme. Sim. Que deve despertar a vontade de ver mais. É verdade. Aí aquele entrevistador fala assim, através desse currículo, não vou ver o filme, não estou interessado. Quero ver esse filme. Mas você vai ser aquele que vai despertar o desejo de ver o filme completo e comprar o filme para ele, né, ter na empresa dele. Vamos para o número 2, erro 2. Não atender o telefone ou verificar e-mail com frequência. Isso também é um erro absurdo, porque se você está aí querendo ser chamado para uma entrevista, aí o telefone toca, não atende, deve ser pôs de cartão de crédito, deve ser não sei o quê, não verifica seus e-mails todos os dias, e aí? Pronto, perde a oportunidade. Passa. Tem que estar atento. No horário de trabalho, algumas pessoas não podem atender. Deixa alguém avisado, num segundo telefone, ou verifique na hora do intervalinho, retorne. Não é? E e-mail tem que ver tanto quanto o WhatsApp hoje. A gente está fazendo muita coisa mais rapidamente pelo WhatsApp, mas não fez. Esse é um erro basicão, né? É verdade. Perde. Vamos lá para o terceiro erro. Colocar fotos inadequadas nas mídias sociais. Realmente. E muita gente faz isso, né? Por ali, muitos candidatos são eliminados. Sim. Né? A gente começa o processo de seleção pela triagem do currículo. Depois a gente faz um contato pelas mídias sociais. Faz um contato não, né? A gente verifica. Uma análise. Uma análise. Roupas inadequadas, sabe? Sim, Homens, rapazes postura. que acham que colocam lá sem camisa, meninas de biquíni, sabe aquelas fotos assim antigas, sonora? Não, gente. Uma flor, que nada disso. Não, e muito sensualidade, né? Decote muito grande. Hoje a gente falou, olha, a gente gostou do currículo, conversamos, mas troque imediatamente essa foto, para a gente dar uma chance para essa pessoa. Mas, realmente, a gente e as empresas verificam o que está exposto. Com certeza. Vamos para a próxima, então? No erro número 4 é chegar atrasado na entrevista. Ai, ai. Também um erro básico. A empresa reserva um horário para receber esses candidatos. Não é legal também chegar com muita antecedência. Às vezes o candidato nem tem onde ficar, se sentar. Sim. Às vezes ele vai entrar em contato com outros candidatos, não é legal. Então, chegue 10 minutos antes. Milton, mas eu não sei quanto tempo eu vou gastar para chegar. Vá lá com antecedência, estude o local, não é? E se chegar muito antes, fica lá fora fazendo uma horinha. Voltinha, toma uma aguinha ali, dá uma voltinha. Respire fundo e pronto. Isso é ótimo. Mais um, então, vamos lá. Não se informar sobre a vaga e sobre a empresa. Isso também é um erro muito grave, né? Pouca gente faz isso, de se informar. A pessoa chega como se caísse de paraquedas. Aí a gente pergunta, por que você quer trabalhar nessa empresa? Porque eu estou precisando de emprego. Perdeu. Por que você está trabalhando nessa empresa? Porque é uma empresa boa. Boa em quê? Então a gente deve pesquisar. Se a gente aprofundar um pouquinho nisso, Márcia, para as vagas mais estratégicas,
tente descobrir o desafio da vaga. Mais ainda que estudar sobre a empresa, tente descobrir o desafio da vaga. Isso é muito bom, é um diferencial. Com certeza. Nós selecionamos algumas candidatas para uma clínica de medicina integrativa. Uma única candidata estudou sobre isso. O que é medicina integrativa? Nem todo mundo sabe. Verdade. E ela foi a candidata escolhida. Tá vendo? Foi um diferencial. Sim. A participação dela foi muito melhor. E aí, porque só da candidata estudar, você já vê um interesse diferente. Exatamente. Um interesse maior. Ela tem interesse em conhecer, em contribuir, em saber se ela se encaixa realmente nisso ou não. Simplesmente veio porque está querendo qualquer coisa. Exatamente. Né? Aquilo que a gente fala. E o pessoal do RH, de vocês, profissionais do RH, são treinados, gente, são preparados para perceber essas diferenças. São psicólogos, eles são preparados para entender no momento da entrevista o olhar, a postura, a roupa, o excesso de perfume, o excesso de maquiagem, ou o cabelo muito despinchado. Tudo isso são sinais, né? São informações, uma linguagem não verbal Exatamente, que você passa, que a pessoa lê. Vocês são preparados para ler tudo isso, né, Milton? Com certeza. Eu dava aula numa faculdade e, certa vez, eu levei alguns alunos, eles eram alunos de administração, não eram de psicologia, não eram de RH, e estavam experimentando essa área. Eu levei para participar com a gente, para observar. E eu disse assim, vocês vão observar os candidatos entrando. E vocês vão anotar no início quem vai ser aprovado, quem vai ser eliminado. E eles acertavam. Olha, tá vendo? Porque a postura, desde o início, você está participando de um processo de seleção, ao atender o telefone, você está sendo avaliado. Exatamente. Né? A postura sua, na recepção, a recepcionista, bobagem, eu vou ficar aqui de qualquer maneira, porque não é ela que vai me entrevistar. Ela já dá a dica. Como é que é fulano? Você está pedindo hoje, pode descartar. Pois é. Você sabe que, claro que você deve saber dessa história, a questão da Disney, não sei se você já sabe dessa história, que é muito interessante. As pessoas que às vezes querem... né? A gente dá um treinamento. Tem vários, né? Que quem vai ser contratado para fazer qualquer coisa na empresa Disney, eles fazem ao longo da entrada vários testezinhos, né? Por exemplo, você entra no elevador, alguém entrou no elevador, deixou cair alguma coisa. Ele já está te observando, sua proatividade, você vai ajudar a carregar, você vai ajudar a levantar, o lixo, que tinha um lixo fora do lugar, e você vai passar por aquele caminho ali. Então, eles vão te observando o tempo todo. Por quê? Porque muita gente vai colocar uma máscara na hora que chegar na hora da entrevista. Exatamente. Mas quem você é naturalmente, você já é uma pessoa proativa, que se interessa. Eu, por exemplo, quando eu estou numa loja, eu não consigo ver que uma roupa está caída no chão, não pegar aquela roupa e pendurar. Porque todo mundo fala assim, tem nada com isso, a loja não é minha, não fui eu que derrubei essa roupa, eu não consigo. Tem alguém para arrumar. Tem alguém para arrumar, quer dizer, não custa, gente, eu não estou ali nem sendo observada, não. Mas é o meu papel, não custa, eu vi uma roupa caída, eu coloco, penduro no cabide, não me custa. Então, assim, essas coisas todas são importantes, porque vê o que você é, o seu comportamento natural. Né? Hoje também me ligaram daquelas companhias e tal, de uma companhia telefônica, perguntando sobre a nossa empresa e tal, se eu era responsável. Não sou eu responsável. Mas eu até desconfiei, eu falei assim, a moça tinha uma postura tão, assim, irresponsável na maneira de falar, que eu falei assim, gente, será que é mesmo esse povo dessa empresa? Porque se eles contrataram essa moça por um telemarketing, eles fizeram uma péssima contratação. Porque ela foi muito displicente, não profissional, amadora. E a gente avalia a empresa pelos profissionais que ela contrata. Por isso, muitas empresas investem pesado em treinamento e é preciso mesmo investir. Mas é como você disse, por exemplo, numa entrevista, muita gente nos procura assim, me dê um treinamento, eu preciso ser treinada para participar de uma... Nesse treinamento, você tem que ser você. Com certeza. Né? E prestar atenção nesses detalhes aí. Porque verdade. é isso que a empresa quer saber, quem é você. Se no naturalmente, você é essa pessoa que eles querem. Isso mesmo. Milton, muito obrigada, viu, querida? Imagina, foi ótimo ter você. Imagina, Ótimas prazer. dicas. Pessoal que assistiu e acompanhou aqui essa entrevista, com certeza vai sair na frente. Se Deus quiser, boa sorte aí para todos. E obedecer, né? Acompanhar a entrevista e obedecer Não as dicas. Há um famoso ditado que diz, a primeira impressão é a que fica.
pode abrir ou fechar portas de emprego, não é isso? Então, você sabia que o que você veste também é importante? Claro, né? A nossa roupa é o nosso cartão de visitas, aquele que, pá, né? Chegou. Então, você já olha e já pensa assim, ih, não é assim? Às vezes, você conhece alguém e fala, ih, ou então você fala, oh. Qual é a reação das pessoas que encontram com você? Eu estou recebendo Thalita Tartari, que é consultora de imagem e estilo e que vai dar todas as dicas para a gente. Eu pedi para a Milta continuar aqui com a gente, já tinha despedido dela, né? E para continuar aqui com a gente, porque a Thalita vai falar dessa parte do visual, da imagem, e a Milta da parte do trabalho. Essa roupa é adequada para tal tipo de empresa, para tal tipo de cargo, porque é experiente no assunto. Thalita, muito obrigada. Obrigada a você e o João Paulo. Isso mesmo. João Paulo, tão magrinho que não dá nem pra gente ver que ela tá grávida do João Paulo. Que bom, bem-vindos. Muito obrigada. Muito bom ter você. E aí, realmente é muito importante essa adequação, né? Em primeiro lugar, talvez saber para qual empresa eu vou, qual entrevista eu vou, qual cargo eu vou. Exatamente. Eu falo assim que ninguém anda com o currículo estampado na testa, né? Ou com uma camiseta com o seu currículo inteiro ali, né? Então, assim, é a única forma que a gente tem como ler as pessoas, igual vocês disseram antes, né? É uma linguagem não verbal que é fundamental. Acho que todo mundo lê, todo mundo. E às vezes até com mais rigor do que a gente se lê. Né? Então, isso, quando a gente vai pensar na questão de uma entrevista, né, de um emprego, de um trabalho, isso é fundamental. E a adequação, eu falo assim que ele está muito relacionado à educação. Né? Quando nós estamos adequados, a pessoa já entende que nós temos ali uma educação diferente e tudo mais. E é diferente não, né? Na verdade, deveria ser o comum. É verdade. Mas o mais importante é conhecer aquilo que aonde você está indo, qual a empresa que você está investindo ali o seu tempo e o seu trabalho, né, aquilo que você almeja para estar adequado realmente. E quando a gente faz essa leitura geral, as empresas leem mais do que a gente imagina. E tem gente que não leva isso tão a sério. Com certeza. E aí perde ali a oportunidade só por um detalhe muito pequeno. Né? O que é importantíssimo observar, basicamente, Thalita, na hora da pessoa se vestir para uma entrevista de emprego? Então, para se vestir para uma entrevista de emprego, na verdade, esse conhecimento prévio da empresa já te indica o nível de formalidade dessa empresa, né? Qual cargo que você ocupa, porque a gente tem que se vestir para aquela entrevista para aquele cargo que a gente ocupa. Então, nem mais nem menos. Sim. Né? Porque às vezes a gente chega ali acima do nível daquela função que a gente vai almejar e às vezes as próprias empresas falam, não, você está às vezes glamurosa demais para esse cargo que você ocupa. Então, o nível de formalidade e o conhecimento relacionado à empresa é fundamental para aquele cargo que você quer ocupar. Ok. Né? Então, a gente tem aqui a Emily, que já trabalhou aqui com a gente na Rede Super, né, Emily? Bem-vinda, querida. E aí, ela tá com uma roupa super bacana, né? Tá super bem vestida, linda. Mas para que tipo de empresa, para que tipo de cargo, Milta, a Emily está preparada? Ela está vestida de maneira formal. Sim. A saia dela tem um tecido um pouco fino. Ele é mais para ocasiões informais. De qualquer maneira, sem entrar nesse detalhe, a saia tem um comprimento, tá vendo? Um pouquinho abaixo do joelho. O salto alto de verniz, a camisa, o tecido, ela está preparada para trabalhar em empresas e em cargos formais. O salto alto diz de um cargo formal e de pouca movimentação. Porque senão ela não aguenta. Ela não vai aguentar andar muito. Até o final do dia. Não é, gente? Mas olha, a maquiagem, ela está maquiada, o comprimento, a manga, em situações de trabalho, jamais camisetas, camisa sem manga, tá? Sim, ela salto tá vestida, alto. Salto alto. Para um trabalho em que ela vai se movimentar mais, o salto pode ser um pouquinho menor. Vai ficar mais confortável para ela. Mas está preparadíssima para uma entrevista
para um cargo formal. Uma secretária executiva. A secretária anda muito, aí o salto tem que ser um pouquinho menor. Depende, a secretária executiva, ela fica mais ali na sala do chefe, mas né? ela vai para lá, para cá, o chefe chama toda hora. De qualquer forma, Vai ter que levar um tênis na bolsa. Quais são as áreas ainda mais formais, né, gente? Finanças, os escritórios de advocacia. Isso, Direito, né? São Tá, ali, o que ela poderia mudar que já faria toda a diferença? Essa blusa tá ótima, acho que essa blusa básica, um couro, né, sintético. Excelente. Que com uma calça jeans, tênis, ela já vai para uma entrevista para uma adequação, às vezes, para um ambiente mais informal, ela poderia colocar, por exemplo, uma calça jeans mais escura, que às vezes fica ali naquele meio termo, né? Eu falo que a calça jeans mais escura, ela transita muito bem em vários ambientes, então poderia ter essa adaptação. Dependendo da área, ela poderia, né, por exemplo, ir sem o salto, às vezes com um sapato um pouco mais moderno, que aí a gente já pega associado com o próprio tecido, né, que é um tecido meio tecnológico, então a gente pode fazer essa associação com uma área de mais informal e mais tecnológica também. E é legal falar que às vezes as pessoas pensam que por ser informal é casual e não, né? É um nível de formalidade diferente, né? O profissional e o ambiente em que ela frequenta. Aliás, Thalita, e aí ela tá pronta para ir para um jantar depois do trabalho. Já direto, né? Agora, olha, é muito mais difícil, não sei se você vai concordar comigo, eu acho muito mais difícil estar bem vestida não é informal, porque se é formal, você botou um escarpão, você pode errar. Você bota um escarpão, uma camisa, fica bem. Informal, você precisa investir um pouco mais. É mais fácil de errar. É mais fácil de errar. Porque é associado com desleixo também, né? Tem que tomar cuidado. Não é porque é confortável que é desleixado, Exatamente. né? Agora a gente tem o Lucas. Lucas está procurando emprego onde com essa roupa? Que ele tá bacana. Mas qual tipo de empresa que ele está? Também formal. Sapato, ele está usando sapato de cadarço. Sapato de cadarço é para terno. Toda vez que você tiver que usar terno, é sapato de cadarço. Então, está super formal. Está muito bem, está muito bacana. Quebrou um pouquinho por causa da cor, né? Ele não está de terno. Mas o fato de estar de camisa de colarinho e de blazer está formal. Mesmo que ele esteja com não esteja de terno, com esse blazer esverdeado, com essa cor militar que é super bacana, usa muito agora, ele ainda é considerado super formal. Super formal, né? E ele está ali. Isso. Ele tá ali, por exemplo, por mais que a calça é de sarja, um blazer também com um tipo de tecido diferente do de terno completo, ele é para um ambiente formal a semi-formal. A gente consegue ali adaptar, né? Aí a questão do sapato, né? Se a gente mudasse o sapato, já ficaria de outro jeito, um pouco mais informal. Para o semi-formal. Nem o informal, não, semi-formal mesmo, porque ele ainda fica, com essa estrutura do clássico, né? Vamos dizer assim. E que cargos, por exemplo, ele pode pleitear com esse tipo de roupa? Olha só, aí mais formal, todos os bancos, consultórios, consultórios não. Escritórios. Empresas. Não é? Mais formais, que exigem um investimento mais formal. Agora, se o candidato não fez o para casa, ele não fez a pesquisa, ele não sabe. Aí ele vai assim, pode dar certo? Pode, se ele ficar antenado. Ele chegou e falou, puxa vida. Vou tirar esse blazer. Eu vou tirar o blazer porque eu tô fora. Tô vendo os outros candidatos à própria empresa. E aí ele vai dobrar a camisa. Obrigada, Lucas. Vamos correr aqui, né, gente? Porque tem muita coisa que a gente faz ainda no programa. Isto. Então, essa é a Ana Clara, ela já tá com o sapato baixinho, né? A estrutura da calça, ela é uma estrutura legal porque ela caminha também tanto para um ambiente mais descontraído, que é uma pantalona, mas ela continua num corte mais formal também. Sim. E aí, se ela quisesse, por exemplo, essa blusa, ela tem um poazinho que é uma estampa muito clássica, né? E aí, com o laço, traz uma coisa de feminilidade ali, um estilo mais feminino, nessa manga também mais solta. Então, às vezes a gente pensa lá, só camisa ou só coisas extremamente formais. Não tem necessidade. A gente pode pegar uma blusa que tem uma estruturinha, né, uma estrutura ali em tecido, um tecido mais bacana e tudo, mas não é aquela camisa de botão, não é aquela coisa muito tradicional.
E Mas se ela- aí é bem informal, hein? É, bem formal. Se ela quisesse já adaptar, ali só o cabelo já, né, mais descontraído, um pouco mais leve, mas se ela quisesse alterar, por exemplo, com uma cor um pouco mais vibrante, com essa mesma calça pantalona e um sapato um pouco mais moderno, também faria uma adaptação para um ambiente um pouco mais, que peça um pouco mais de criatividade, coisa do tipo. Ali ela pode fazer um rabo e uma camiseta de malha. De malha, Ela exatamente. já muda totalmente Já muda para uma totalmente. informalidade, para uma empresa mais informal. Obrigada, Ana Clara. Uma startup, né? Vou mandar ela embora ali. Uma startup, uma empresa você vai mais informal, de comunicação. Igual a gente tem aqui uma televisão, uma empresa de propaganda, tantas outras áreas, né? Publicidade. Agora a gente tem mais um, Esse é o Arthur. o Arthur. Ele já está bem mais informal, ele está de tênis, né? Que hoje em dia já não tem tanto essa exigência de um dress code muito específico e tudo. Então ali a calça mais clara também, que traz um pouco mais dessa informalidade. Poderia até ser uma calça colorida, dependendo da empresa que ele almeja, né? E ali ele ainda continua com a estrutura do clássico, mas ele já dobrou a camisa, né? O relógio dele já é mais moderno, né? Tem toda essa questão mais tecnológica também. E ele poderia associar com uma camisa, às vezes, mais com uma cor um pouco mais vibrante, dependendo da empresa que ele fosse buscar. Quer falar, amigo? Tá perfeito. Aham. Ele tá realmente, porque ele pode ir para qualquer entrevista. Pode percorrer vários Pode. caminhos ali, né? Pode. E se ele souber, como você já falou, ele conhecer a empresa e ela for realmente uma empresa mais informal, ele põe uma camisa polo, né? Uma camisa de malha, até com gola careca também. Isso. Que pode. esteja, né, gente? A gente não pode esquecer, como a Thalita falou do desleixo, limpeza, né? A roupa tem que estar limpa, tem que estar Passada. cheirosa, passadinha. Pode ser uma camiseta de malha, mas ela tem que estar limpa, tá com aquela aparência bacana, né? Não é, porque é malha, é informal, eu vou de qualquer jeito, sujo e tal. Fez academia e foi direto. Ai, meu Deus. Né? E isso acontece, não é? viu, gente? Né? E aí Então- até os cuidados básicos, né? Cabelo, unha, Sim, pele. tudo. A limpeza de uma tudo. forma geral. Até a limpeza do sapato. É verdade. E aí o pessoal do RH tá de olho, gente. Obrigada, Arthur. Muito obrigada, Thalita. Milton, muito obrigada. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.